pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e vocês vão acompanhar nossos lançamentos semanais. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. O Evopac está transformando a indústria de alimentos com o PAC Digital, um programa de autocontrole que facilita a gestão das equipes, o acompanhamento das não conformidades e organiza tudo para auditorias e a fiscalização ser mais eficiente. O Evopac também oferece um módulo de gestão de estoque, permitindo o controle completo de matérias-primas, ingredientes e produtos acabados. Além disso, ajuda os usuários a gerar relatórios e indicadores estratégicos para uma tomada de decisão mais rápida e embasada. Tudo isso em garantia, né, com a conformidade regulatória e com a eficiência operacional. Também gostaria de agradecer a Evomilk, que é uma referência em soluções de tecnologia para o setor de laticínios. Somos o sistema de gestão de laticínios. Somos o sistema de gestão integrada para fornecedores de leite, equipes de campo e transportadores, garantindo rastreabilidade e qualidade em toda a cadeia produtiva. Com funcionalidades inovadoras e ferramentas que otimizam o processo, a Evomilk é uma parceira essencial para quem busca excelência no mercado do leite. Então não deixe de seguir os nossos patrocinadores, @evomilk_br e @evopac_oficial. E para vocês acompanharem os nossos cortes e interagir com a nossa página, vocês podem seguir @Papo de Laticínios. Nós estamos no TikTok, no Facebook, no Instagram e lá no LinkedIn. Só procurar a gente lá que vocês vão interagir e vão acompanhar nossos cortes diários. Nós estamos recebendo hoje pela primeira vez aqui no Papo de Laticínios 4 convidados. Eu tô aqui sem saber como é que eu vou lidar com tanta gente faladeira. 3 convidados, gente. Eu tô me incluindo já aqui. Eu tô nervosa porque é muita gente para eu conduzir aqui hoje. Então, estamos recebendo aqui Cássio Camargos, que é gerente de qualidade e integração na CCPR. Bruno Machado, coordenador de desenvolvimento e qualidade na Mutumilk, e Pedro Magalhães, coordenador de demanda no laboratório Virbac, para a gente falar de um assunto que é muito interessante e é um desejo meu antigo aqui nesse papo, que é prejuízos com resíduos de antibiótico. Né? Já teve muito assunto aqui offline, né, da gente falando sobre isso. Meninos, sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela disponibilidade, disposição de vocês. Todo mundo andou, pegou estrada, sol quente, ficou sem almoçar para poder chegar aqui para a gente poder fazer esse podcast. Lembrando que esse podcast é uma continuação do primeiro papo que a gente teve com o Pedro Magalhães falando sobre resíduos de antibiótico. Então, para quem quiser saber mais, é só assistir um podcast anterior, né, a esse, com o Pedro Magalhães, que tem muita informação legal lá sobre o assunto. E para começar, a gente vai, só para explicar para vocês a nossa dinâmica, nós vamos trabalhar com o Cássio Camargos, representando aqui o produtor de leite, o Pedro Magalhães representando o laboratório e o Bruno representando a indústria. Então a discussão aqui vai ser quente. Eu estou aqui preparada para conduzir, né, altas confusões. Para a gente começar, vamos falar de prejuízo, né? Qual que é o prejuízo financeiro direto do descarte de leite? Há dados concretos sobre essas perdas, Cássio Camargos? Bom, obrigado, Sara, pelo convite. É muito bom falar desse assunto, porque tem alguns assuntos na pecuária de leite que precisa ir para cima da mesa. E há muito tempo que eu já tenho 30 anos de jornada aí na pecuária de leite e muito tempo esse assunto ficou meio escondido. Era proibido falar desse assunto. E agora essa conversa está em cima da mesa. Então, desafio em cima da mesa é café com leite, um pão de queijo e caçar a solução, né, Bruno? Exato. É o Bruno que então, deu assim, cerveja gelada, mas não teve jeito hoje não. Dessa vez, rolou. Vai ter, Bruno, vai chegar. Um dia nós vamos chegar. Tem um podcast surpresa aí para acontecer, nós vamos fazer com você. Presente de Natal, né, Cássio? Sara, na CCPR nós temos isso monitorado diariamente, isso gera vários números, tem reduzido drasticamente o volume de leite, que chegou a acontecer num ano 4 milhões de litros de leite jogado fora. Isso hoje está em torno de 1 milhão, mas é muito leite.
Muito. É muito leite. Então, a gente enxerga que... E o pior, que esse leite ele é jogado fora, né, Bruno? Quando ele chega na indústria. Então, Sim. ele é ordenhado, ele é resfriado, ele é transportado e chega na indústria, precisa não pode sair usar. de novo para poder julgar isso, esse leite que joga uma tinta nele, descaracterizado. A palavra certa é essa. Descaracterizado e vai para um aterro sanitário. Então, assim, é muito prejuízo, é muito trabalho, muitas horas de trabalho e dinheiro jogado fora. Então, assim, isso eu estou falando dentro da CCPR com uma projeção aí de 90 milhões por mês. Então, é muito leite que é jogado fora. A gente não pode deixar isso acontecer, não. Pois é, aí esse número que você trouxe já é um número do que chegou na indústria também, né? E o Pedro, no podcast do Pedro, você falou que de descarte lá na fazenda varia de 3% a 6%. Exatamente. Né? Na fazenda nós temos uma perda nessa ordem aí. Naturalmente, a perda da fazenda tende a ser maior que a do laticínio, porque a do laticínio ela passa por todo o crivo de transporte e de recepção desse leite lá no laticínio. Então, seguramente, se o laticínio está tendo perdas consideráveis naquela região, ela deve atentar, porque nas fazendas a perda está muito maior. Pois é. Então é um número que precisa de fazer conta dele, né? E gasta dinheiro para produzir, né, Pedro? Esse leite é jogado fora, ele foi produzido, foi identificado, foi analisado para depois ser jogado fora. Não, então, aí a gente está fazendo a conta só dos litros de leite que foi descartado, né? De 3% a 6%. Só que você imagina que teve o trabalho que teve ali, a mão de obra, a energia elétrica, o silo, não sei o quê, para a vaca dar aquele leite daquele dia ou daqueles dias. E a gente nem está fazendo conta disso. Dentro dessa conta que o Pedro está falando, a gente ainda tem que acrescentar todos esses custos, vamos dizer assim, operacionais de um caso de mastite, vamos dizer assim, ou de um tratamento. Uhum. No caso de mastite, o Cássio pode até me ajudar, mas eu acredito que hoje um tratamento completo de mastite, contando o descarte e tudo, ele deve estar acima de R$1.000, né, Cássio? Que deve estar ficando contando descarte, então, medicamento. Tem de tudo, né, Bruno? Porque Sim. hoje, essa é a grau 3, eu acho que fica nesse valor. Uhum. Mas a grau 1, grau 2, o Pedro pode nos ajudar também com esse número, eu acho que fica mais barato, mas é muito dinheiro. É muito. E o problema, Bruno, é que esse dinheiro porque é uma rodinha que ela gira ao contrário, né? Sim. É o medicamento, é a mastite, é a redução da produção, é a transmissão do rebanho, então essa roda está sempre girando ao contrário. Sim. Realmente é muito dinheiro. E quando o Cássio citou a respeito do descarte e tudo, isso para a gente lá dentro da indústria acaba impactando, porque aí a gente teve todo o operacional nosso ali, né? Então o custo de frete, o custo do transportador que está ali também dentro desse custo de frete, o custo do aterro sanitário que não é nada barato para a gente poder fazer esse descarte, mais toda a mão de obra que tem lá dentro. Então assim, é até difícil da gente fazer um pouco dessa mensuração, de botar, às vezes, os valores tão precisos assim também, mas é absurdo. E quando a gente vai extrapolando para fazenda e tudo, aí você só vai, né, somando mais itens ali, para, às vezes, sei lá, uma falhazinha muito pequena que você teve lá no sistema de produção para poder isso acabar chegando lá dentro da indústria. Então, eu sempre puxo a mesma fala do Cássio, essa parte de produtor e tudo, para a gente ali da indústria, acaba andando muito junta mesmo ali, e o impacto é gigantesco. É absurdo, não tem como... Eu acho que no final das contas, assim, a gente não tem um número ainda, né, pra gente trazer, né? Se a gente for falar assim, olha, só uma pausa. Peraí, Dudu, que eu vou ter que pausar, tá? A cabeça dele tá ficando na frente do Pedro. Tá. Qualquer coisa você chega. Não precisa de ficar. Hoje eu não vou te atropelar, o negócio hoje tá todo em família aqui, né? Vocês dois, nós dois aqui, ué. E nós dois machados, só acho que a gente é parente. Exatamente. O Pedro é meu primo. Mas continuando, então assim, no final das contas, quando a gente fala qual que é o prejuízo financeiro direto de descarte de leite contaminado, né? Falando de produtor e de indústria, a gente não tem um número.
Né? E o Cássio comentou assim, porque não falava disso, né? Por que a gente não falava disso? Não tô falando que tem que responder agora não, tá? Mas por que a gente não falava disso? Se é um prejuízo tão grande assim, por que a gente não pode calcular isso? Qual que é o medo de calcular? É tipo quando a gente tá com saldo negativo no banco, você pensa, não vou olhar, não vou entrar no meu aplicativo hoje não, nem quer saber, né? Sim. Então assim, será que é isso? Será que a gente tem medo? Porque é um prejuízo gigantesco, né? Quando a gente vê os números da Embrapa, a Embrapa faz bastante estudo em relação, e quando você vê os números dela, que fala só do produtor, e que às vezes eu não sei, né, se tá tudo lá ainda, é assustador. E a gente não sabe, entendeu? Você pensa, nós nos preparamos, né, para isso aqui, a gente ficou falando disso há muito tempo, eu já falei disso com várias pessoas do Brasil inteiro, e a gente não tem um número, assim, qual que é o número? Não é assustador? A gente tem números de volume descartado, né? Agora, vamos dizer assim, para frente disso aí, ou para trás dele todo, né? A roda para frente, para trás. Quando você voltar, né, a rodinha ali, fala, olha, né, deixa eu fazer a rastreabilidade aqui desse leite com valores, né? Sim. Ô, Sara, mas você fez uma pergunta muito boa. Por que não faz essa conta, né? Ontem eu estava numa aula de pós-graduação de ESG e estava discutindo a discussão era cadeia de valor. Sim. Então fez exemplos de outras cadeias de valor e o estudo principal foi a cadeia de valor da Unimed. Então, olha a cadeia de valor dos bancos cooperativos, né? Nós temos o Sicoob, Sicredi, Cressol. Olha o movimento que essa turma fez, o que eles conseguiram escalar e a cadeia de valor das cooperativas, por exemplo, da Unimed. Então, é porque dentro da cadeia do leite ainda não se resolveu a ter essa visão de valor. Que quando resolver a ter essa puxada do valor, realmente vai ter necessidade de ter alguns indicadores de perda. Então, quando você pensa em dinheiro, você começa a olhar a perda. Aí você começa a tampar os buracos que tem essa perda. Como a cadeia ela não tem importância desse valor, a coisa fica, não, tá tudo bem, tá seguindo. Está indo, está acontecendo. E, na verdade, isso está deixando o dinheiro ir embora porque não tem necessidade do valor. E aí tem um ditado, né? Que Pedro deve escutar isso bastante também, né, Pedro? Não, se eu fizer a conta, eu não continuo, não, né? E às vezes o produtor, ele fala muito isso, ele realmente não faz. E o laticínios também, ó, talvez é a mesma coisa, né? Não, se eu fizer a conta, eu tenho que parar. Né? Só que a gente está chegando a gente falou disso, né, Pedro, no nosso podcast, que as margens estão diminuindo muito, né? Então, se a gente não ficar mais eficiente, não vai aguentar mesmo, né? Alguns não vão... Exatamente. Eu acho que assim, também tem uma visão olhando mais para o lado do produtor, a rotina dentro da fazenda, né, em si, ela pode ser falha em algum momento. E não vou colocar 100% da culpa nessas falhas, elas existem assim também como existem lá no laticínio, ou até mesmo no caminhão, na apanhada. E outras cadeias. No geral. Então, eu acredito que zerar uma perda dessa, não vou falar que ela é impossível, nem mas é um número a buscar. Só que eu acho complicado. Uma outra coisa que eu vejo de impacto grande dentro da propriedade é o seguinte: a gente ainda tem uma cultura diversificada. E aí, quando eu falo de cultura, nós estamos falando aqui, tem uma perda aí de 3 a 6, mas entre 3 e 6 é longa. É grande essa porcentagem. Se a gente pensa que a gente está trabalhando para ganhar 1 ponto percentual de margem, que eu falo, é muita coisa. Se você pega em 90 milhões, você pega 1 ponto percentual de um, meu Deus, você tem que ganhar décimo de centavos ali, de porcentagem, para você conseguir um lucro maior. Então, por que tem 3 e 6? Muito pela tecnificação. E a gente ainda tem a diversidade nas fazendas. Nós temos fazenda familiar, temos fazenda de médios, temos fazendas de subsistência e temos fazenda de alta tecnificação. Então, eu acredito que essas que ficam em torno de 3% devem estar próximas da tecnificação. E as que estão com a técnica, né, vamos dizer assim... Mais simples, né, o sistema de produção. Um sistema de produção mais simples, de menos conhecimento... Chega a 6, né? Acaba chegar mais alto. Ô Pedro, se fizer uma conta aqui de 35 bilhões de litros de leite produzido pelo Brasil, botando a média de 4%, que está entre o 3 e o 6, e dá 1,4 bi. Isso aí. É muita por ano, coisa. né? Por ano, é muito leite. Sim. É muito leite.
E essa questão da cadeia de valor, Cássio, igual você falou, um estudo que eu estava vendo aqui também, que a FAO fez em 2020, ela também quantificou essa questão do desperdício dentro da cadeia de valor, desperdício de leite dentro da cadeia de valor. Né? Então, no estudo fala que esse leite com resíduo de antibiótico que acabou indo para a indústria e tudo, ele acabou gerando em torno de 5% de desperdício dentro da cadeia de valor. Então, vamos supor que esse valor que o Cássio pegou aí da produção brasileira aqui de 35 bilhões de litros, se a gente pegar 5% disso, né, lá dentro da cadeia como um todo, vai representar um volume absurdo aí de perdas que a gente teve, né? E aí, voltamos lá atrás, né? Gastei com a produção de volumoso, concentrado, mão de obra, produção de leite, tudo. Então, se a gente for jogar isso desde a base até esse final, vamos dizer assim, estratosférico, né? Bruno, esse número que a gente vai ter de perda. Puxando essa conversa, essa pegada para alimento, considerando uma média de 170 litros por habitante por ano, o consumo nacional, esse leite que é perdido nas fazendas dá para alimentar 8.235.000 pessoas. São 8 milhões de pessoas. Não, esse aí é só o alimento perdido. super completo, super né? completo. Não, pois é, e é só o perdido. Aí você imagina que só perdido. Na fazenda, né? Porque o que o Pedro falou no podcast dele também é que a maioria dos casos do uso de antibióticos está relacionado realmente, e é o laboratório falando isso, né, gente? Não é, né? A gente já teve outros episódios aqui com o Bruno e com o Cássio falando de mastite, que está relacionado a mastite. Então, se essa vaca também está com mastite, ela deixou de produzir leite. Então, era mais leite ainda que podia estar alimentando mais pessoas ainda. Né? Então é uma evolução progressiva, né? Ela não regride, se você for... Na realidade, um ponto que se conecta ao outro. Aqui a gente falou no outro podcast aqui, o episódio que a gente fez. Esse animal existe. Hoje nós temos algum marcador econômico. Esse marcador econômico de saúde, que são as CCS, né? São células somáticas. A fazenda que acompanha isso assiduamente, ela acompanha, na verdade, a saúde do Uber desses animais. Então, e a gente não fala de animal individual, a gente fala de rebanho. Então, a gente até evoluiu aquela conversa das vacinas, né? De usar mais vacinação, diminuir um pouco mais o uso de antibiótico. Isso é um consenso mundial. Eu acredito que não tenha alguém em sã consciência que não pense dessa forma, e o que não pensa dessa forma está fardado a talvez sair do mercado, da atividade. Então, a gente tem surtos esporádicos, e esses animais com falta de saúde, infelizmente, eles vão trazer outros prejuízos que não só a produção de leite também. É engraçado, né? Até o tema e tudo isso que a gente está falando, mas vocês estão vendo que a gente está discutindo muito sobre, de uma ótica diferente agora, a questão de evolução, que está ficando mais constante as discussões que a gente está tendo, tanto de uso de medicamento, de rotinas e tudo. A gente está discutindo muito a respeito de evolução que precisa vir para a cadeia e que a passos muito curtinhos ela está vindo. Porque nós vamos chegar, no caso do leite aqui, a gente vai ficar quase que uma cadeia de aves e suínos. A necessidade. Vai ficar, eu acho que já tá, viu, Bruno? Vai ter que ficar desse jeito, questão de biosseguridade, vai só aumentar. Eu sei que tem propriedades que já estão desse jeito. E aí é muito bacana a gente chegar para poder ter esse tipo de conversa mais madura a respeito disso, porque é o caminho. E aí vai ver que isso é mimimi. Meu querido, não é mais mimimi, não. Ô Bruno, tem uma revolução, eu tenho estudado muito sobre isso, tem uma revolução silenciosa acontecendo na pecuária de leite muito perigosa. Sim. Porque tem uma turma aí que aprendeu o caminho da eficiência e essa turma voou. Sim. Então, antes, vamos falar que o Brasil estava, quando eu comecei a trabalhar, estava mais ou menos no mesmo padrão. Fazenda grande era de 1.000 litros, qualidade se media com redutase e lactofiltração. Então estava todo mundo quase que no mesmo nível. E isso hoje distanciou muito os eficientes dos ineficientes, ou dos que têm dificuldade. Isso é um perigo em termos de estratégia de cadeia, porque você tem um processo de exclusão muito acelerado. Então a turma está achando que não está acontecendo, mas está acontecendo um processo de exclusão de produtores muito grande por causa dessa revolução silenciosa. E aí
aquela visão paternalista que existia, não, coitado do produtor, passa a ter uma visão de liberdade. Você pode continuar fazendo o seu errado, as suas más práticas, né? Não é nem boas, as suas más práticas, não tem problema, mas tem gente que está fazendo certo. Sim. E olhando de Brasil, se Minas Gerais não fizer certo, não tem problema. O Rio Grande do Sul vai fazer. Sim. Isso é caso real. Até o que a gente conversou no outro episódio que a gente gravou junto aqui, aquela questão da Aliança do Sul. Isso. Que eles estão fazendo ali. Isso. Que pouquíssimas pessoas sabem que isso está acontecendo. Isso. Mas ela tá só ganhando força, que na hora que ela der abrir o olho, vamos dizer assim, dela lá um pouquinho mais, acabou. Não vai ter jeito. Só completando, Sara, questão de números, a média de CCS ponderada na CCPR é em torno de 550 mil. Se esse leite, outro dia eu fiz uma conta, se esse leite fosse abaixo de 200, ou seja, perda zero de produção devido a CCS, nós teríamos a mais por dia 216 mil litros de leite por dia. Olha só o tanto de leite. Hoje são 2,5 milhões, quase 10% do volume. Mas a média de vocês é 550. Pois é, mas a média do Brasil não é muito longe disso aí, né? Porque a nossa é ponderada, e do Brasil faz aritmética, né? Então, se julgar ponderada... E aí, esse número, é outro número que incomoda, dá 78 milhões por ano, que daria para alimentar mais 463 mil pessoas. Ou seja, nós estamos falando aqui de quase 9 milhões de pessoas alimentadas com leite que se perde devido à mastite. Exatamente. Eu acho que a gente não pode ter uma visão míope, né? Daí as fazendas. E aí o que está acontecendo, na verdade, o Brasil, eu acho, né? Assim, agora é um achômetro mesmo, porque eu nunca saí do Brasil. Mas quando você começa a ver coisas, você sai um pouco do seu país, acho que quando você pega a Europa, pega a própria América do Norte, lá teve essa evasão de fazendas também. Você teve aquelas fazendas que foram eficientes, voaram. Então eu acredito que lá já aconteceu, agora eles estão aperfeiçoando o que era bom está aperfeiçoando, tanto em genética, quanto manejo, quanto em conhecimento de saúde animal, e nós aqui estamos começando a viver o que eles viveram lá atrás. Então, Pedro, tem uma referência dos Estados Unidos, que eu gosto muito de falar nela, que é a exigência legal do leite americano é 750 mil de CCS. O Brasil é 500. Olha só a diferença. Só que a realidade do americano, 98% do leite deles é abaixo de 200 mil. Ou seja, por que os caras... Eles poderiam entregar um leite um pouquinho pior. Por que não entrega? Porque representa dinheiro. Sim. Aí não perde esses 6%. Imagina rebanhos de 4 mil vacas com 45 quilos de média, se o cara perde 6%. É o lucro dele. Ele sai da atividade e sai, como você diz, sai bonito da atividade. Não, né? E aí ele começa, a fazenda dele fica toda travada, hein? E aí aumenta essa proporção de casos, enfim, né? Por isso que acabou com a mastite contagiosa. Aí reduz, e os protocolos de mastite são mais padronizados. Aí vem a questão da vacina, porque é mastite ambiental. Então muda todo, a roda passa a virar uma roda positiva, né? A forma de encarar o controle é totalmente engraçado, porque ele é de fato totalmente diferente. Ele não é nem assim similar. É isso aí. Ele é totalmente diferente. Ô Pedro, e a gente tá falando aqui dos prejuízos de descarte. E o uso excessivo, né? O uso indevido, o uso excessivo de antibiótico. Também é um problema, também é um prejuízo, né? Como é que existe vocês têm algum número, algum estudo, alguma especulação sobre isso, né? Compra remédios, né? A gente falou disso, né, Bruno, bastante no nosso podcast, né? Qualquer coisa, né? Medica a vaca, precisa disso? Tem, né? A gente também tem o prejuízo disso? No Brasil, nós temos muita confusão. Então, boa, Pedro. Você definiu bem exatamente. A problemática. É uma problemática de confusão mesmo. Porque, por exemplo, você tem... Quer ver uma coisa muito simples que eu falo, é simples mesmo. Ainda se confunde muito antibiótico com anti-inflamatório. Então, às vezes, aquele animal, vou te dar um exemplo, aquele animal brigou com o outro ali, você viu ele brigando, ali, debaixo do seu olho, você viu que ele deu uma cabeçada no outro e que ele começou a mancar na mesma hora. Então, você não tem um processo infeccioso, você tem um processo inflamatório. E aí, se usa antibiótico.
E às vezes, na formulação do antibiótico, não tem não tem um anti-inflamatório. Aí o que acontece? Começa a ter uso excessivo. Aí voltamos de novo àquilo que o Cássio acabou de falar, que os meninos acabaram de falar aqui. Gente, a tecnificação passa pelo conhecimento. Nós temos que ter um entendimento do que vai ser usado. Agora, no Brasil, a forma de negociar ainda está muito subjetiva. Você não tem um direcionamento claro na forma de negociar medicamentos, fármacos em geral, para a linha veterinária. Então, ou seja, nós vamos ter que evoluir nesse ponto também. É essencial. Porque não adianta ficar falando de vacina, não adianta ficar falando de biológico, se eu ainda não estou conseguindo entender quando se usa o anti-inflamatório, por que descarta o leite, aonde está o defeito, aonde está o problema. Então, na ignorância, né, ou falta de conhecimento, porque às vezes a pessoa fala ignorância, a gente não está tratando dela em si, mas na falta de conhecimento, o que acontece? Acaba que a automedicação é como se estivesse jogando estourando um balão de bala. Aonde a agulha bater, é ali que vai. É isso que acontece. E aí, voltamos a uso excessivo, uso indiscriminado, descarte de leite, perdas contínuas, perdas de função do órgão, que isso acontece muito, que a gente acaba não levando em consideração. Né, ou chega atrasado, né, ou chega de maneira errada o tratamento. Eu acredito, Sara, que é o seguinte, todos temos responsabilidades, mas nós precisamos de algumas mudanças de conceito para que a gente consiga parar um pouco esse uso de antibiótico em geral. Não só a vacina vai... Acho que não acredito que só a vacina... Às vezes a pessoa vai aderir à vacina, mas ele vai continuar com a falta de conhecimento de quando usar e quando não usar, então eu acho que ainda vai continuar com o uso excessivo. Pois é, aí eu queria que a gente entrasse no assunto de boas práticas agropecuárias, né? Como é que a gente faz? Eu acho que a gente resolve isso com boas práticas agropecuárias, que não significa... Eu não sei quais são os itens que tem lá, não lembro mais, Bruno, você pode me lembrar, seu Cássio, mas a gente vai também falar dessa educação, né? Dessa orientação, tirar o produtor dessa zona de ignorância, né, que a gente está chamando aqui, né, de falta de informação, entendeu? Como é que isso a gente tem números, né, sobre isso que comprove as perdas em relação às más práticas agropecuárias, igual foi chamada aqui pelo Cássio, né? A gente consegue calcular, olha, quanto que custa trabalhar boas práticas agropecuárias num produtor? Quanto que custa para mim um produtor que não tem essa preocupação nenhuma, né? Que ou usa demais, ou compra, né, usa de qualquer jeito, não trata a saúde do Uber, e aí envolvendo todas as boas práticas, né? Que são muitas, né? Ô, Sara, eu queria fazer aproveitando a fala do Pedro, e falou um negócio muito bacana, a responsabilidade de mudança do conceito. Eu até te provocar um pouco aqui, defender os produtores, porque o conceito é da cadeia. O problema não está só no produtor, porque tem um técnico, tem a liderança. Semana passada eu estava conversando com o vice-presidente da empresa sobre uma estratégia que nós estamos bolando de produção de grãos, e eu perguntei para ele, por que a região, por exemplo, de Curvelo, onde colocou a fábrica, não produz grãos? Não produzia, né? E hoje está querendo produzir. O que mudou? Então, fazendo um paralelo do antibiótico, na medicina humana, também era feito dessa forma. Eu já tomei bezetacil. Esse nome, eu acho que é o pior nome de medicamento que existe para mim, chama bezetacil. As marcas dessa abençoada antibiótica, né? Essa penicilina. E aí, que eu tinha muita dor de garganta, minha mãe microbiologista, então ela achava que tinha que ser, e era na cultura daquela época não, né? Outro dia, usava-se muito antibiótico, e você vê o comportamento da medicina humana hoje, é duro o médico que chega para te receitar um antibiótico. Ele te leva uma dor de garganta hoje, ele leva o máximo. Tem febre? Não tem. Então, assim, a turma do médico, a cultura da medicina humana mudou. Está mandando recado para a gente que o mundo está mudado. O mundo está mudando os conceitos. E essa fala super, muito bacana, que é a mudança de conceito. E mudança de conceito requer nova atitude.
Então, a cadeia precisa pensar nessa nova atitude que somos todos nós. Não é só um ponto que vai. E aí, Sara, tem essas boas práticas, eu conheço vários estudos, mas eles estão soltos. Tem um médico veterinário do Reagro que ele faz um negócio muito bacana, que ele calcula quanto se perde na reprodução. Dias em abertos, abortos, tem várias formas de calcular. A mastite também tem várias formas de calcular. Então, mas a criação de bezerro, se a bezerrinha não crescer lá, não ganhar 700 gramas por dia, perde, mas isso está muito solto. Então você está fazendo a provocação, e aí vão aproveitar esse momento e chamar os estudiosos e falar o seguinte: não tem jeito de fazer um aplicativo colocando tudo isso dentro do pacote, não. Para falar assim, se você não a bezerra não crescer, perde tanto. Se a vaca não emprenhar, perde tanto. Se der mastite, perde tanto. Se tiver problema de casco, perde tanto. Aí o produtor vai ver aonde que o buraco maior da caixa d'água dele, aonde que está vazando, né? Sim, sim. Ele vai falar assim: opa, eu tenho que mexer na reprodução. Eu tenho que cercar mastite, eu tenho que cercar. Porque hoje a gente vê isso como um custo, mas é um custo que ele fica diluído no dia a dia, no rodão, né, da fazenda, né? Agora, quando coloca isso em cima da mesa e fala: se não fizer, perde tanto. Igual isso que você está falando, Cássio, eu lembrei aqui que agora, principalmente no gado de corte, já está muito mais agora forte a questão da programação fetal, que ele já consegue fazer esse cálculo. Se a vaca passar por um período de estresse, ela tiver gestante, a bezerra que nascer vai ter uma produção de carne ou de deposição de gordura no leite menor, não sei o quê. Então, assim, é o que você falou, tem que ir casando agora as informações. Essa questão de calcular, Sara, efetivamente quanto que custa um produtor com boas práticas, né, ou um produtor com más práticas, a gente lá na empresa, para esse ano, a gente está começando a estruturar alguns programas mais voltados para esse entendimento de boas práticas, de fortalecer isso. Então, eu acredito que a gente vai conseguir mensurar, principalmente aqui na nossa região, o que isso impacta efetivamente para a gente, porque a gente precisa de ter os dados mais certinhos mesmo. Lógico, eu não vou conseguir aprofundar tanto, né, da forma como a gente gostaria, mas eu acredito que vai dar para a gente poder ter uma base, até mesmo para eu poder saber e conversar com o meu setor de captação de leite, falar assim: olha só, nessa região o perfil é tal, aí então você vai ter que calcular melhor ali o seu valor de aquisição do leite ali, porque ali você vai chegar num produtor assim, assado, que é aquele perfil, para poder já direcionar se vai ser ali ou não. Então a gente vai conseguir mensurar um pouquinho melhor aqui, questão regional, né, vamos dizer assim, do que efetivamente vai acontecer, mas é sabido à torta e direito que o produtor que executa boas práticas, ele é muito mais em conta do que um produtor... É mais feliz, né? Ele é mais feliz. E a empresa fica mais feliz com ele, né? Sara, você está fazendo uma provocação muito bacana que isso vai ficar na história aí do Papo Laticínios. Cadê os números da pecuária de leite? Aonde estão esses números? E aí quem tem não compartilha. Aí vai para a Embrapa. Não está na hora de juntar isso numa planilha só? Né? Não está na hora da gente olhar para a cadeia aonde está perdendo mais dinheiro? Porque se a gente não fizer, não tem problema não, tá tudo bem. Nós vamos continuar, o Pedro vai continuar trabalhando lá na área dele, eu vou continuar nessa CPR, a Argentina vai mandar mais leite. Aquilo que a gente estava falando, não tem uma unidade, né? Você não conseguiu fazer um único documento, uma única participação. E outra coisa também, é porque dentro da cadeia do leite, infelizmente, é um querendo puxar o tapete do outro. E aí você não consegue. Bruno, você já chutou a bola com o goleiro. Uai. Foi até a grama junto agora. Mas o negócio todo é isso, não consegue por causa disso, porque é um querendo, tipo, dar uma rasteira, ganhar em cima do outro o tempo todo. Mas o Cássio acabou de falar, né? A gente vai deixar a Argentina, né, trazer mais leite para cá, né? Ou a gente vai ficar mais eficiente, vai ficar lamentando. Nós estamos aqui igual então, tem várias dificuldades, né? Temos. De custo de produção, nós temos, mas tem como a gente ficar um pouco mais eficiente, diminuir um pouco, né, esse prejuízo? Né, tá? Toda hora que você conversa, eu converso com gente aqui, né? Eu falo que eu tenho uma grande oportunidade, né? Que o Papo de Laticínios me dá, que é de falar com gente do setor do Brasil inteiro. Eu falo com gente de fábrica, de insumos, tudo. De ingredientes, do comercial, de tudo, né? Eu falo com todo mundo. Todos os elos da cadeia vêm aqui falar comigo. Então, assim, não tem ninguém que não menciona, que não falou aqui comigo, que não mencionou qualidade do leite.
fornecedor, qualidade do leite, fornecedor, não existe, sabe? Todo mundo sempre está tocando nesse assunto. Então, é um assunto extremamente importante. Quando reúne os donos de laticínios, o que a gente escuta é, né? Agora eles estão começando a falar muito mais de qualidade do leite, mas precisa de volume de leite, precisa de qualidade do leite. O que nós estamos falando aqui resolve volume de leite e qualidade do leite, né? E não tem nenhum segredo, né? Às vezes o segredo é água com sabão, às vezes o segredo é uma orientação bem dada. A gente falou muito disso, né, Pedro? Se já está pagando para o técnico ir lá, o que custa o cara fazer, né, ter uma conversa bem feita? Você fica direto com isso, você sabe como é que é, né, Bruno? Sim. Quanto que custa o meu técnico ir lá na fazenda do Pedro fazer uma orientação para ele? Agora, como é que está o resultado disso? Você fala que hoje no Evomilk, você consegue saber se o cara foi lá, porque às vezes o cara nem foi, né? Você consegue medir muito mais coisa. Você pode medir aqui pelo aplicativo o nível de satisfação do seu fornecedor. Você pode colocar pergunta lá, ué, e como é que está o técnico? Ele pode te dar uma resposta lá, olha, eu gosto muito do laticínios da Sara, mas o Cássio vem aqui, não sei não, entendeu? Ele tá vindo aqui à toa, né? Então, assim, são informações que às vezes a gente precisa de coletar e as empresas fazem isso, ela coleta informações sobre o seu nível de satisfação para você tomar decisão, né? E a gente tem oportunidade hoje já as ferramentas estão aí, né? E você já tem pessoas rodando para poder fazer o trabalho. Eu acredito, Sara, que a gente está caminhando, que o Cássio falou dessa revolução silenciosa que está acontecendo, que pessoas, vamos dizer assim, estratégicas estão chegando mais nas indústrias, está ficando mais comum você ver CEOs, né, pessoas mais estratégicas mesmo, que estão chegando e falando assim, alô, vocês aqui, vocês estão dando tchau pro prejuízo, mas não tchau no sentido de até mais, vocês estão dando tchau cumprimentando ele, falando que tá tudo bem. Deixa eu só chamar a atenção para vocês para uma coisa, olha só. Eu não sou veterinária nem zootecnista, né? E a Evomilk é uma empresa de tecnologia. E nós fundamos o podcast pioneiro sobre laticínios no Brasil. Hoje a gente é o maior canal do setor. E a gente não é do setor, entendeu? Sim. Então, assim, tô falando assim, a gente agora, né, a gente tá surgindo outras coisas, tá surgindo oportunidades a gente falar. O Cássio falou, ninguém falava de resíduo de antibiótico. Por que a gente não falava de resíduo de antibiótico? Isso é um prejuízo tão grande. Aquele negócio, ninguém quer mexer debaixo do tapete, né? Então, assim, a gente não pode mais viver desse jeito, né? Nossas margens não permitem, né, Pedro? Não permite. E olha só, e isso que está acontecendo, o que você falou, o pioneirismo e tudo, isso que a gente está fazendo aqui hoje é extremamente pioneiro, porque tem, vamos dizer assim, 2 indústrias e um laboratório. Sim. E aí, quando a gente tem uma ocorrência de antibiótico, o que a gente escuta? Ah, não, é porque eu comprei o remédio tal. E aí a gente vai querer, tipo assim, meio que jogar, a culpa é dele e tal. Não, nós sentamos aqui de igual para igual, vamos dizer assim, para poder discutir e tratar sobre essas coisas. Bruno, eu vou mais além. Aqui não são só as empresas. Sim. Nós 4, eu tenho certeza que, como tem milhares de pessoas e técnicos nesse Brasil, quer fazer a coisa certa. Sim. Quer falar com a cadeia. Ou, sabe o conceito de elo? Elo na corrente tem que ter um agarrado no outro para poder funcionar o elo da cadeia. Não é um separado do outro, não. Tem que ter um ponto de interseção para poder a cadeia ficar forte. E sai do produtor, tem um ponto de interseção com a indústria, que tem um ponto de interseção com o varejo, que tem um ponto de interseção com o consumidor. Então, a cadeia precisa de enxergar que, se não mexer, não tem problema se quiser ficar desse jeito, não. Que eu estou chamando de liberdade de atitude. Faça o que você quiser. Se você não fizer bem feito, alguém vai chegar aqui e vai fazer. A Argentina mostrou isso. Sim. 23 e 24. Por que 24 parou de falar de importação de leite? Acostumou com o leite que estava chegando? Acostumou com o leite barato e bom que estava chegando? Diminuiu, não diminuiu. Não diminuiu. Então, por que acabou o movimento? Sim. Porque mostrou que o movimento paternalista ele não vai existir mais. Sim. Então, esse cenário que antes era o governo tem que ajudar, o governo tem que ajudar, 23 e 24 mostrou claramente que não vai ter essa ajuda. Né? E não tendo essa ajuda, a coisa precisa começar a fazer certas coisas certas. Senão vai dar errado. Já está mostrando que vai dar errado. Aí, Cássio, até assim, tem hora que a gente vai conversando com outras pessoas e acaba que a gente vai devaneando, né? E aí é um devaneio mesmo, mas ele tem... Mas é importante. Ele tem certa vez nós estávamos conversando sobre exatamente mecanização. Nós temos algumas fazendas próximas de nós aqui que já tem uns primeiros robôs, né? E hoje no Brasil está espalhado, grandes empresas fazendo, e o desenvolvimento ele é constante. Mas... aves, suínos e
galinhas poedeiras, que é as que eu mais Uhum. conheço, tem outros tipos de criação, mas é o que eu mais conheço. Ele passou por esse movimento de mecanização. No leite, eu suspeita, né? E um devaneio, pode ser até a miopia da minha parte, mas eu acredito que a empresa, como a Sara disse aí, que fundou o podcast, fundou outros benefícios para a cadeia, mas eu acredito que a empresa de consultoria e engenharia civil que trouxer custos afiados, maneiras diferentes de negociar o leite e um sistema integrando, né, toda a alvenaria até a hora da entrega do leite, pode ser que ele venda. Porque o brasileiro, ele tem um negócio de memória cultural. Eu, por exemplo, você já viu muita gente falando assim, não, eu produzo leite porque eu gosto. Porque se eu não gostasse, eu não estaria aqui, não queria nem ver uma vaca. Uhum. E tem gente que de fato entra no negócio, um empresário, e que ele passa por tanto problema, não vou falar financeiro, é consequência, mas desgosto pessoal com aquilo, que mesmo ele gostando, querendo mostrar para o pai, para os avós ou para os parentes mais próximos que ele gosta do leite, que ele se sente bem produzindo leite, ele não consegue. Então ele pega aquele monte de dinheiro, coloca no negócio, o negócio não flui. Então eu acredito que nós estamos ainda longe, mas essa mecanização ela pode ser real. E aí tem chance da gente começar a ter um início, né, de uma nova era na produção. Fazendo a Revolução Silenciosa novamente, os compostos que estão acontecendo para o Brasil aí, tá passando por isso, né? Sim. A turma chega, mexe a fazenda, muda tudo. A Colorado é um exemplo desse. Já era uma fazenda grande, Sim. redesenhou a fazenda inteira para colocar 2.000 vacas debaixo de um galpão. Então assim, isso que você falou é muito verdadeiro, porque já está acontecendo. Eu acho que esse salto que nós tivemos de produtividade, que nós não escutávamos falar vaca de 40, 45 quilos de média. Vaca vai para o composto hoje de Girolanda é normal. Exatamente. Virou tipo mamão com açúcar. Mamão com açúcar. E aí começa a vir o conceito da avicultura e suinocultura, que são os crescimentos modulares. Uhum. Então a engenharia tem que entrar dentro das fazendas mesmo. Ela vem. E eu acredito que não é só a engenharia, né? Nós temos todo o aparato tecnológico. Então, eu te dar duas notícias para a gente ficar mais alegre que existe isso no mundo. Uma é nos Estados Unidos, que tem um projeto, até nós comentamos outro dia, fazendo a caminhada, né? Chamado Tannequy, que é o cara contrata, fala assim, eu quero uma fazenda para tirar leite de 1.000 vacas. E te entrega a chave. Tá pronto. Pode assumir a fazenda agora que tá pronto. Uhum. Lógico, tem um planejamento financeiro. Não é assim, gasta dinheiro, joga dinheiro para cima, igual é feito muitas fazendas no Brasil. Não. É empreendimento calculado. Uhum. Como se fosse fazer um aeroporto, fazer uma indústria, fazer um hospital. É um negócio, tem cronograma, muito bem. E quando eu estive na sede da Delaval na Suécia, eles falaram do negócio de uma fazenda chamada Smart Farm, que era conectar todos os equipamentos em um lugar só. Isso já tem quase 20 anos. Que era um espanhol que estava desenvolvendo isso, o Alessandro, e aí a ideia era o seguinte, tem o alimentador de bezerros, tá bom, isso vai para o computador. Tem a gestão do rebanho, vai para o computador. Tem a produção de leite, vai para o computador. Tem a CCS, vai para o computador. Entendeu? Em vários modelos de fazenda. Então, isso já está muito próximo de acontecer, essa unificação da automação nas fazendas com monitoramento, né? Legal. E até mesmo a gente teve no Interleite, eu tive no Interleite em Goiânia ano passado, já tem monitoramentos que estão sendo feitos, desenvolvidos principalmente nos Estados Unidos, com pesquisadores brasileiros, né, que já estão desenvolvendo lá, eu não recordo direitinho agora, mas já tem uma fazenda de 500 animais em lactação, que ela está praticamente quase toda conectada, que eles já estão fazendo um diagnóstico, vamos dizer assim, se o animal está mancando e tudo, cruzando todas as informações, só a forma como o animal está locomovendo, temperatura, tempo de ruminação, tempo de descanso, tudo isso para poder chegar na gestão, ao invés dele ter que passar, por exemplo, 100 vacas num brete para poder fazer a avaliação, né, dos cascos ali, já vai ver, não, é a vaca tal, tal e tal, porque ela estava mancando e consegue ali pelos movimentos, né, para poder fazer isso. Então, vai acabar... Bruno, na fazenda da Embrapa, eu lembro do Paulo Martins falando que colocou a internet na fazenda toda para poder fazer vários projetos desse jeito. Então está muito próximo disso acontecer. Na verdade, é aquilo que eu fiz essa provocação para enriquecer um pouco,
quando você fala que essa mudança de cultura está vindo, que nós estamos passando por uma revolução, a revolução é essa. Ela já existe, na realidade. Botei mais para que gerasse esse tipo de discussão, cada um tem um ponto de vista. Bacana. Então, aonde vai pegar? O paternalismo não existe por quê? Porque o profissionalismo não vai deixar ele existir. Não é o governo que tem hoje não é uma vontade de uma pessoa, ou de um governo, ou de governantes. Não. É uma vontade, não é independente. Ela está começando a ter independência. E aí é onde o problema nosso, que é, né, a nível, né, a gente fala que é continental e tudo, mas nós temos problema de assistencialismo, vão começar a, de fato, vai ruir, né? Vai ruir, ou não, que não vai ser 100%. Mas, por exemplo, eu não vou ter mais aquele 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para começar a fazenda sem saber de onde está saindo, de onde está indo. Você vai ter E você vai voltar, né? Você vai ter um projeto e pronto. Né? E aí, pegando o gancho disso tudo, a gente vai ter esse profissionalismo todo e vamos trazer de volta para a nossa conversa do antibiótico. Hoje, no Brasil, a gente não consegue, vamos dizer assim, definir certinho quais são, vamos dizer assim, as principais, vamos dizer assim, ocorrências, digamos assim, relacionadas ao antibiótico. Por quê? Você chega numa propriedade, tem 5, 6 tipos de antibiótico que estão sendo utilizados nos animais em lactação ali. 5, 6 bases diferentes. Você trazendo essa tecnificação ali para dentro da empresa, né? A fazenda é uma empresa, né? Que é o que eu sempre falo. Você trazendo essa tecnificação para dentro da empresa, ao invés de você ter 5, 6 bases, você vai passar a ter 1, 2 bases para poder fazer. Então, aí, talvez a gente consiga reduzir esse uso indiscriminado, que vai ser benéfico para nós, indústria, vamos dizer assim, né, que está ali recebendo a matéria-prima, mas também vai ser benéfico, eu acredito, né, isso é um pensamento meu, que vai ser benéfico para os laboratórios também. Por quê? Porque eles vão poder desenvolver moléculas, vamos dizer assim, mais potentes, digamos assim, para ser mais assertivo. Porque hoje esse uso indiscriminado só prejudica. Todo mundo, falta, né? Prejudica todos os elos. Porque aí é o que o Pedro falou lá no início da conversa nele, que tem essa, vamos dizer assim, essa confusão em relação ao medicamento. Porque é muito comum, você chega numa casa agropecuária, você tá ali, o produtor chega e fala assim, minha vaca tá com mojo inflamado. E aí o que o vendedor às vezes entende ali? Ah, não, tá inflamado, então é uma bactéria que já tá ali. E na verdade, às vezes o animal tá com o ubre inflamado mesmo, que é uma inflamação por pancada, alguma coisa assim, então teria que levar só um anti-inflamatório. E aí já mete logo de cara ali um antibiótico, que é isso que vai consertar, né? Ô Bruno, eu estava na consultoria quando apareceu o On-Farm. Olha o movimento que o On-Farm fez no Brasil de redução de medicamentos. Sim. De uso de antibiótico. O movimento que eles fizeram de fazer cultura do leite para descobrir que bactéria, do perfil microbiológico do rebanho. Então, assim, solução tem. Solução tem. E eu acredito que a cadeia do leite está chegando muito próximo de dar uma mexida, pelo menos ter uma cadeia do leite paralela. Entendeu, Sara? Acho que vai ter uma cadeia do leite paralela onde nós vamos trabalhar bacana, nós vamos falar de coisas boas, de indicadores, de automação. Quase se a gente... Ela já existe hoje. Isso. Ela só está avolumando. E aí vai fazer o seguinte, vai ter 10% dos produtores do lado de cá com 90% do leite. Sim. É quase, Cássio, isso que você falou, tipo assim, é quase como se a gente voltasse lá aqueles conceitos de classificação do leite. Nós vamos ter uma cadeia de leite A, que é a galera que está fazendo tudo isso, e nós vamos ter a cadeia do leite B, que é quem não está fazendo, então, vou te contar a estratégia que até nós criamos na CCPR, que é olhar para o produtor A, B e C. O produtor A, ele cresce mais que 5% ao ano, ele tem CCS menor que 500 mil e CPP menor que 50 mil. O B, ele já cresce até 5%, ele cresce pouco. E a qualidade dele oscila e é um pouco pior. O C, ele não cresce nada e a qualidade de leite dele é ruim. Então, isso hoje, nós já temos essa segmentação para direcionar as estratégias. Sim. Adianta levar alguma coisa para o C? Se o C, que é em torno de 10% dos produtores e 5% do volume de leite nosso, você pode ir lá, tirar leite das vacas, tratar, fazer tudo e chega e fala assim, não gostei não, o porteiro ficou aberto. E vai arrumar alguma coisa para reclamar. E nós ficamos olhando para o C, ao invés de olhar para a cadeia e falar assim, cara, o que esses caras precisam? Hoje, nós fizemos um projeto recentemente, Naí, e o coordenador da assistência técnica, o Carlos, falou um negócio muito bacana. Ele falou, eu acho que esse projeto não vai dar certo aqui. Era um projeto de CCS para melhorar a CCS. De repente, nós saímos
E toda a fazenda visitada, os produtores aceitaram o projeto. Ele falou, eu tô surpreso. Não tô entendendo o que eu não estou entendendo o que né? está acontecendo. O produtor está começando a chamar assistência técnica. Olha que bacana. O produtor está começando a chamar assistência técnica. Um técnico achando que teria resistência. E, na verdade, os produtores toparam. Então, quando eu falo dessa revolução, é que vai ter uma cadeia do leite assim. Onde a coisa vai acontecer, vai ter... Todo mundo vai usufruir das tecnologias que tem. Vai ter uma que vai ficar aqui no meio do caminho achando que o governo vai salvar alguém, e vai ter outra que nós vamos rezar para sofrer menos. Mas tem um detalhe interessante, você falou do governo. Eu acompanhei muito o movimento em Brasília durante esse movimento de produtores sobre importação de leite. E uma hora a pessoa que cuida do MDIC, lá da parte de importação, disse o seguinte: o que realmente vocês precisam? Ficou todo mundo calado. Todo mundo calado. Sim. A sorte que eu estava online, senão eu tinha subido em cima da mesa para falar: gente, cadê a proposta? Põe a proposta aí. E era uma pessoa de conhecimento de legislação antidumping, de mercado internacional. Era a pessoa que a cadeia do leite precisava. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. No laticínio. Você imagina se eu chegasse para sentar para negociar leite com o Bruno? Assim, Bruno, olha aqui, vem cá. Ó, eu tô com tantas vacas em lactação, tô com uma produção média de 35, meu custo de produção na região é X. Eu entregasse todos os números da minha fazenda, eu chegasse lá para me vender meu leite, colocaria em tela e apresentasse 100% dos números. Até em tempo real as câmeras das vacas lá. Falou, olha aqui, ó. Esse valor que você está me pagando não paga o custo de produção. Eu posso buscar outro laticínio, você tem um entendimento seguro. Hoje eu não consigo, pelo que está chegando. Não, Pedro, mas está difícil, está tudo... Ou seja, ou nós ia chegar num consenso ou nós ia negociar diferente. Existe alguém fazendo esse tipo de movimento, que são algumas associações, né? Tem a Plise, tem outros também, no Rio Grande do Sul. Mas, de novo, o que se mede se administra, o que não se mede, não se administra. Aí é o caso da proposta aí. Então, existe gente no Brasil negociando leite dessa maneira. Mas aí também, Pedro, aproveitando um gancho, que eu, pelo menos, acredito, e é uma realidade, a indústria não está preparada para poder receber esse produtor, não. Não? Não tem. A indústria, para poder ela receber um produtor, aí o Cássio pode até falar mais, porque tem uma gama maior de produtores ali. Mas o produtor que chega com essas informações para poder discutir o valor do leite dele, fazer a negociação com o laticínio, o comprador praticamente infarta. Porque ele não tem o que ele falar. Ele não tem argumentos para esse cara. E ou ele paga, ou ele vai perder aquele volume todo. Aí tem outra. É uma discussão muito longa, né? Exatamente. Que aí é o que ele produz, né? Ele está preparado, mas qual que é o mix dele, né? Como é que ele comercializa tudo ali, né? Qual que é a oportunidade que ele tinha com aquele leite, né? O que ele podia mudar ali da parte de produção dele, né? Então, assim, tem muita oportunidade para a gente falar sobre, olha, como é que eu mudo o meu negócio, quais os produtos que eu posso trazer para cá. Então, assim, a gente precisa de abrir a cabeça às vezes um pouco para isso, porque às vezes fala assim, não, esse leite dele para mim não dá não, é caro demais, eu faço tal coisa, né, a gente escuta muito isso. Mas a indústria paga leite que não vale caro demais. Então, mas é porque não sabe, então, né? Mas a indústria fala, às vezes acha que não está preparado, porque, por exemplo, você imagina se eu sento lá para fazer essa proposta pro Bruno, e ele olha lá e fala, mas a sua CCS tá 1 milhão. Não, e se ele começa a fazer, pode fazer cálculo de caseína do seu leite e saber quanto que vai te dar de rendimento para ele. Eu entendo, mas eu falo assim, o produtor ele tá caminhando para tecnificação, a indústria também tá indo. Tá. Mas só que grande parcela que a gente tem hoje não tá preparada. Mas a indústria paga o laticínio, eu não tô falando mal do laticínio não, gente. Não, eu vou te dar uma... Fala mal. Não, eu tô falando. Aproveita o ponto ali. É a forma de comércio que pode ser que mude para os tecnificados. Sim, mas já tem muita negociação diferente acontecendo. Exatamente. Pedro, eu trabalhei numa associação, exatamente, lá em Passos, chamada Aproleite. A Plise até Santa Isabel, né? Não é Santa Isabel? Pega naquela região ali de... É do Rio, não é? Do Rio. Na associação do Rio. É do Rio. Ela teve,
fez um intercâmbio lá com a Prolete na época que eu estava lá. E aí foi o seguinte, foi em 2013, 2014, 2015, eu estou em dúvida qual ano que foi, mas foi por aí, foi um desses 3 anos aí, que o preço do leite subiu muito. E a Prolete, ela trabalhava com contrato via Danone e via Vigor. E foi uma época muito bacana, que realmente chegou num patamar que precisou de renegociar o contrato. Aí fizeram toda uma renegociação e o ponto de decisão foi a qualidade do leite. Então eles falaram o seguinte, se tiver 3 CCS consecutivas acima de 500 mil, vai para preço de mercado. Ou 5 alternados, vai para preço de mercado, sai do contrato e cai no preço de mercado. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque tinha um contrato, tinha um combinado e tinha regra clara, para os dois lados. E aí a turma não acreditava que CCS seria algo que viraria regra de contrato. Ia ponderar aquilo ali. E virava... a CPP foi resolvida, depois veio o movimento da CCS, e os produtores fizeram um movimento fantástico para poder melhorar a CCS, eles quiseram, e resolveu. Então, quando você pega, por exemplo, uma fazenda Santa Luzia, que nessa época estava nesse pacote, não vai dar certo, CCS não está na hora. Puta, Maurício, fez um trabalho excepcional para poder abaixar a CCS no rebanho e controlar a mastite. Então, por que não fez há 20 anos atrás? O cara já era grande. Entendeu? Então, esse movimento que você está falando de organização de negociações e critérios de negócio, porque aí começa a ter critérios, né? O contrato vem com critério de qualidade, de volume, de obrigação, de pontualidade. Então, essa revolução silenciosa na forma de contrato, eu também acho que ela já existe, ela não está no volume que precisa. E aí aperta as cooperativas laticínios, que eles vão precisar aprender a conversar dentro... em cima da mesa, né? Que antes eu não estava acostumado a conversar com isso, né? Eu acho que é isso. Na minha opinião, essa seria uma das formas de revolucionar também. Fica a dica do Pedro aí, gente. Ele não quis aprofundar a confusão aqui comigo nem com o Bruno, né? Ô, Bruno, vou fazer a proposta, vamos apertar o Pedro agora, nós vamos fazer compra de medicamento também com o contrato. Não, mas fazer a compra já de tem. contrato é muito mais fácil. Né? Na Prolete, existiam 2 negociações grandes no ano e a entrega era feita parcelada. Sim. Então, organização, já que estratégia. Comprar medicamento, vamos falar de teste de detecção de resíduo, né? Como é que não tá dá isso? para falar esse assunto, não? Não dá não. Esse é muito importante. Como é que tá isso, né? Quais tecnologias têm chegado? Qual que é o custo disso? Outra coisa também, por que a gente não faz teste antibiótico lá no produtor? Qual que é a dificuldade? Qual que é o custo? É treinamento? É custo? É o que é? Bacana. Quem Posso vai começar? começar? Pode. 60 segundos. Tá. Agora já está por que caminhando a pro gente final. não faz o teste em toda a coleta todo dia? Porque a ocorrência é baixa. É muito baixa a ocorrência. Então, no sistema CCPS, você tem ideia, foram 171 ocorrências no ano, que dá mais ou menos 15 por mês. Em cima de 3 mil produtores, dá 0,5%. Ou seja, é muito pequeno. Então, e é caro. Então, imagina 3 mil... só fazer uma conta rápida para você ver aqui, ó. Fácil. São mais ou menos R$15 cada teste, vezes 3 mil fazendas por dia. São 45 mil por dia. Vezes 30, é 1.350.000 por mês só de teste. Então tá respondido. Fica mais caro do que... Mas... E sem contar que aí, dentro disso, aí você ainda tem o aumento no tempo de coleta, porque aí as rotas vão ficar mais longas, e aí você começa a ter problema de temperatura, CPP, que vai prejudicar para você. Outra coisa que infelizmente pode acontecer é a questão de fraude. Porque aí você vai deixar isso para um terceiro, vamos dizer assim. Que não é analista. Que não é analista. Porque esse teste, além de tudo, ele é qualitativo, ele não é quantitativo. Se ele fosse quantitativo lá no campo, na hora de você fazer, falar, olha, tem X %, X ppm aqui de antibiótico, até isso aqui eu posso ir, até isso aqui eu não posso. Como é um teste que ele é visual, ele é qualitativo, só vai te falar se tem ou não. Tem? Então pode acontecer que para mim é igual o CMT. Né? Exatamente. Marrom. Exatamente. O CMT para mim, vamos dizer que um grau 3 seja 2 para o Cássio, ou 1 para o Pedro, ou seja um positivo já para mastite. Então aí a interferência é a questão do valor, do tempo de coleta, de quem está executando. Infelizmente, né, as fraudes que podem existir no meio do caminho aí também.
também. Então, por isso que não é viável, né? E aí acaba que entra a relação comercial também. Se deu positivo lá, como que esse motorista, vamos dizer assim, esse agente de coleta vai pegar e passar essa informação pro produtor ali? Aí vira comercial, né? Aí vira, Entendi. exatamente. Não, legal. Mas tem mais um detalhe, Sara, que é qual é a causa que tem o resíduo de antibiótico no leite? Então, na CCPR, 85% é falha de manejo. Não identificou a vaca, não anotou, não leu a bula, não respeitou o período de carência. 11%, comunicou, né? Um não falou com o outro, no turno não 11% é referente ao descarte zero, aos antibióticos descarte zero. Sim. E 4% é dosagem e associação de medicamentos que perde o controle que... eu coloquei injetável, mas intramamário, um com o outro lá, não combinaram e ficou um resíduo maior. Então, se a causa principal é falha no manejo, nós temos que trabalhar dentro da fazenda. E na CCPE nós temos um produto que a gente, um teste rápido na fazenda para orientar. E aí tem a Ana Júlia que trabalha com a gente, analista de qualidade, ela faz uma frase muito bacana. Se tem muito teste sendo usado na fazenda para detecção de antibiótico, é que o procedimento está sensível. O procedimento está fraco, tem falha. Eles estão assumindo que tem falha. Então, a fazenda que tem muito... que, por exemplo, que sai, as grandes fazendas têm muito isso, sai uma carreta fechada. Não, mas eu quero fazer, mas eles têm antibiótico, então seu procedimento é errado. Paralelo a isso, a Fiat tinha um galpão, isso é caso real, tinha um galpão que depois da linha de montagem, se tivesse algum detalhezinho, ia para esse galpão para poder fazer o ajuste. Ou seja, você permitia que na linha de produção aconteceria erros. Então, o antibiótico, ele precisa ser tratado igual foi feito na Fiat. Chegou o executivo e falou, fecha esse galpão. Não pode ter erro na linha de produção. E mudou o jeito de olhar o sistema de produção. Então, o antibiótico na fazenda, hoje, na minha opinião, e nós temos trabalhado muito para isso, é porteira para dentro. Lógico que tem todo conhecimento, né? Você chamou aqui, como é que chama? Responsabilidade da mudança do conceito. Tem que ter. E aí, para quem quiser saber mais sobre descarte zero, no episódio com o Pedro, a gente falou muito disso, então tá muito legal, pessoal, vale a pena vocês irem lá para poder conferir. Mas e aí, em relação à detecção, né, já falamos por que não fazer no produtor, porque fica muito caro, mas os testes estão eficientes, tem tecnologias novas chegando aqui, todas as bases, a gente está pegando todas as bases com facilidade, os custos têm diminuído para a gente ficar incentivado a fazer mais testes? Depende muito, porque hoje aumentou muito vamos dizer assim, a disponibilidade de testes, né, que você tem no mercado. Hoje, para a gente poder atender a legislação, a gente tem que fazer em torno de 8 famílias, se não me engano, que a gente teria que fazer. Só que para você poder escolher um tipo de teste para poder pegar as 8 famílias, ele é muito caro. Você já vai para R$100. Exatamente, para praticamente R$100 uma análise. Não é o grupo, R$100 uma análise, né? Então, o que acontece? E até que é mais viável e atrativo para a gente faz um levantamento do que tem, né, de principal nos nossos fornecedores, para daí, das famílias que a gente tem, para daí a gente direcionar dentro da indústria o que a gente vai utilizar. Basicamente vai ser a família de beta, de tetra, alguns casos aí para quinolonas, vai depender muito ali, até mesmo do que você vai estar fabricando, como você vai estar comercializando. Mas basicamente é isso que a gente tem que fazer para poder olhar. Eu tenho ali já esporadicamente dentro da empresa, a gente faz ali a cada ano ou 6 meses, de acordo com as ocorrências, igual o Cássio falou, né, a frequência. Esse levantamento, né? Eu faço esse levantamento tanto nos produtores, eu pego uma amostragem, quanto nas casas agropecuárias. Eu já fiz algumas vezes aqui na cidade o levantamento daqui e de outras casas, as maiores da região, para poder saber, olha, aqui principalmente eu tenho mais beta-lactâmico, que é comercializado aqui nessa cidade, então eu preciso de ter um teste que pegue beta, porque é o que é mais comercializado ali, então acaba que já dá esse direcionamento para a gente. E dentro da indústria, a gente pode usar 2 tipos de teste. A gente tem o teste rápido, que é esse que em torno de 8 minutos está pronto ali, e a gente tem o teste lento, que aí ele vai demorar em torno de 2 horas e meia, 3 horas e meia, para poder a gente pegar. O que acontece? Existem tecnologias diferentes ali,
onde esse teste lento, você pode ter ele que ele vai dar mais especificamente mesmo que tem um antimicrobiano e ele não vai pegar, vamos dizer assim, inibidores de crescimento, porque existe algumas famílias de testes lentos aí, onde se tiver caído, por exemplo, naquela amostra de leite um pouquinho de iodo, alguma coisa assim, ele já é um inibidor de crescimento microbiano ali, então você não vai dar um falso positivo. Né? Então a gente já tem testes mais específicos e ele é um teste mais em conta do que o teste rápido. O teste rápido você tem ali por a análise visual, mas a gente já tem os leitores também, né, Cássio? Que já consegue quantificar para você, olha, nessa intensidade que tem aqui, tem 0,0 tantos por cento ali de antibiótico, que aí a gente já vai ter essa leitura e gerar histórico também. O teste rápido ele tem um custo maior, igual o Cássio falou que usa 15, mas é por causa da marca que ele usa, né, do produto que ele usa. Ele tá na casa de 15, o meu tá na casa de R$12 mais ou menos que a gente utiliza, entendeu? Então vai variar de acordo com o laboratório mesmo. Mas é importante, sabe, que tecnologia tem, modelo de kit tem, mas é um assunto que está mal resolvido. Nós temos feito... porque você tem que começar... Brasil é bom, né? Que a gente começa sempre por Brasília, né? Se não passar por lá, a gente não resolve as coisas. Então, nós estamos fazendo, através da Abraleite, esse movimento para chamar a turma para conversar, para ver qual que é a melhor forma realmente de trabalhar resíduo de produtos veterinários. Sim. Aí nós já estamos escalando. Já o antibiótico está começando a ficar assunto fácil de resolver, porque a cadeia está aprendendo a mexer, e estamos escalando para os produtos. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Porque na legislação da 76, 77, o RBQL deveria estar fazendo esse monitoramento para a gente. E não faz. Por que não faz? Está na lei, ué. Sim. Por que fez a lei? Por que colocou lá? Então tem muitas coisas mal resolvidas e até mesmo para amparar os laboratórios de medicamentos veterinários, que é quanto de antibiótico que tem naquele leite. Porque os nossos testes são qualitativos. Exato. Então isso é um abacaxi grande demais, mas não tem jeito de resolver. E ainda pegando esse gancho aí, Cássio, com relação ao quanto tem, o que acontece? A nossa legislação, a questão do LMR, né, o limite máximo de resíduo que pode ter ali, ela, vamos dizer assim, ela é muito branda em relação ao que os testes identificam. A sensibilidade dos testes. A sensibilidade dos testes. Então, o teste, ele pega, vamos dizer assim, uma partícula em 1 bilhão, enquanto, para poder dar positivo de acordo com a legislação, ele vai pegar uma partícula em 1 milhão, entendeu? Então, assim, fica muito mais tranquilo, mais suave. E aí eu começo a ter casos muito mais, vamos dizer assim, frequentes de resíduo de antibiótico, porque o teste é mais sensível do que efetivamente está ali naquele medicamento. Então, é o que o Cássio falou, precisa vir de lá uma padronização referente a isso aí. A RBQL só faz pra gente se a gente solicitar, se a gente pagar, né, vamos dizer por isso, e mesmo assim não é padronizado os kits para serem utilizados. E aí, Sara, dá um exemplo real. O CEFT-OFU, na nossa legislação, é 100 ppbs. E no teste que a gente usa para poder fazer o qualitativo é de 20 a 30. Sim. Ou seja, se tiver um pouquinho, vai pegar. Só que a briga é, quanto que tem aí? Tem 20, 10, 5 ou tem 500? Sim. Tá pegando positivo mesmo ou tá pegando falso positivo? Nós não temos essas respostas. Então, como você fez a provocação dos números, eu queria deixar essa provocação, que é o assunto que nós temos que colocar na mesa. Sim. Porque tá atrapalhando todo mundo. Não, e aí, Cássio, a gente tem... Desculpa interromper, mas tipo assim, a gente ainda tem que pegar o que isso adiante lá no produto acabado, até que nível isso vai ser, vamos dizer assim, vai interferir tanto... Vai ser uma questão de saúde pública mesmo, que já é, né? Até que ponto isso vai interferir lá na frente, né? Já é, viu? Nós já temos alguns processos próximos a nós, pesados, com promotores federais tratando desse assunto. Então, realmente, nós precisamos de ter uma ajuda da turma de começar a resolver isso, porque os laboratórios de medicamentos veterinários, o Pedro sabe muito bem disso, não quer brigar na cadeia, mas eles estão certos quando eles cobram que precisa ter quantidade, só que não tem onde fazer. De rotina, a gente não consegue implementar isso. O caminhão está parado na frente do laticínio do Bruno lá. Como é que se descarrega aqui o caminhão? Que teste que eu faço? Não, mas eu posso fazer um monitoramento. Aonde? E nós já tentamos fazer isso, tem 30 anos que eu mexo com esse danadinho desse resíduo de antibiótico. Também que eu trouxe boas coisas para a minha vida, né? E aí, a gente precisa de realmente sentar em Brasília e conversar com o MAPA, com a Secretaria
de Desenvolvimento Agropecuário, porque é onde passa a caneta do mapa. Sim. Secretário, você está entendendo o que é isso aqui? Sabe por quê? A hora que chegar, igual nós estamos tendo auditoria para exportar leite, a turma vai bater pesado isso aqui. Eu conheci um xará seu, que ele teve, na época, ele trabalhava em um laboratório, que foi devolvido uma carga, um navio de carne dos Estados Unidos com ivermectina. Imagina você administrar um negócio desse. Você vai exportar um navio de leite em pó, chega lá, devolve, porque tem um resíduo de produto veterinário dentro dele. Então, realmente é um assunto que virá para a mesa muito completo e precisa resolver. O elo da cadeia tem que estar junto. Legislação, né? Quando a gente fala em legislação, ela tem que ser de fato mensurada e cumprida, porque às vezes, e também, como nós acabamos de falar aqui, será que a legislação também está certa? Esse limiar também está ok? Pode não estar ok. Por que tem alguém usando menos, né? Não, e aí vem. Tudo, lá fora é diferente, né? É tudo a mudança de cultura, né? A responsabilidade da mudança de cultura que vem aí, porque isso tem que vir. Nesse caso, não tem nem como definir se vai ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Ela tem que ser meio que nivelada, porque aí também, o que a gente acontece? As falhas que a gente tem ali, igual o Cássio tem muito bem mensurado ali da CCPR. O que acontece? Você chega lá para poder fazer uma tratativa de uma coisa de antibiótico, primeira coisa que o produtor vira e fala assim, não, mas falaram comigo que podia usar. Que isso aqui não vai dar resíduo. E aí que a gente checa, né, Bruno? Até explicar isso aí. Que focinho de porco. Nós falamos disso no nosso podcast também, né, Pedro? É só vocês assistirem, tá lá. Exatamente. Discutimos isso também lá, sobre essa dificuldade de entendimento, né? Sobre o que realmente, o que é uma bula, o que é uma caixa, que informações que tem ali no rótulo, né? Falando bastante disso. Meninas, a gente precisa de caminhar aqui para o final. É gostoso demais, né? Olha pra você ver. Passou rápido. Imagina, a gente podia ter mais quantas pessoas aqui, a gente discutindo, né, sobre esse assunto, né? O quanto que a gente não aprofundou em nada aqui, né? A gente não aprofundou. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre responsabilidade, sobre educação. Como é que a gente muda? Como é que a gente para de falar desse problema aqui? Como é que daqui quanto tempo eu posso chamar vocês aqui de novo? Para falar, e aí? Assumimos responsabilidade, mudamos comportamento, educamos quem precisava de ser educado, que mobilização que nós fizemos? Como é que a gente vai... que a gente espera para o nosso futuro? Quais as atitudes nós estamos tomando hoje, né? Para a gente contar uma história diferente daqui, quantos anos? 5 anos? 10 anos? Em 2050? Que agora a onda é 2050. E aí, né? O que a gente tem que fazer? Quais são os programas? Quais são as atitudes? Quanto que a gente tem que investir? É dinheiro? É tempo? Eu acho assim, nós tivemos muito conhecimento aqui, né? Principal, até essa última que o Cássio levantou, o Bruno levantou também dos testes, querendo ou não, por eles serem mais sensíveis, eu acho que ele se tornou uma multa de trânsito. Um efeito parecido com uma multa de trânsito. Então, o produtor entende aquilo como multa e não entende aquilo como um dever a ser cumprido. Eu imagino, né? Eu tô aqui pensando pelo lado do produtor e pelas conversas que a gente tem no dia a dia com os produtores e como produtor também. Então, aparentemente, ele tem aquela falsa ideia de que ele está sendo penalizado. Como os testes são mais sensíveis, acabou que, indiretamente, eles passaram a ter mais medo. Você errou, mas errou pelo menor possível. Porque você imagina se os testes pegam lá no limiar certinho, 100, 90, 100. Aí, como é que seria? Quais seriam? Imagina se o produtor aprende a trabalhar nesse limiar. Então, esse problema poderia ser até maior, né? Porque como a gente sabe que tem, mas não sabe se ele está em 20 ou em 100, ou 500. Entendeu? Do mesmo jeito que o laticínio olha que aquele leite poderia, pela legislação, estar sendo processado, o produtor também, ele está praticamente, zero. Ele não tem por isso que é o descarte zero. Então, o descarte zero, quando ele é produzido, né, ele está basicamente seguindo a legislação. Então, uma forma de educação indireta. E o laboratório está certo. O laboratório de medicamento veterinário cumpre todas as regras que é exigido para ele, né? Sim. E aí é o que é a imposição indireta. Então, nessa parte de educação, acho que a gente falou muito nela aqui hoje. Qual que vai ser a educação?
Eu acredito que quase o podcast inteiro, se a gente for olhar, Uhum. nós começamos a falar aqui de matriz produtiva, de matriz econômica, de matriz para que lado que vai, como que a produção está indo, qual o ponto de interseção entre produção e produtividade, né, que a gente vai cair em rentabilidade. O conhecimento de forma geral, ele não é basicamente só do que traz o laboratório e as bulas, né? Uhum. Eu acho que tem que ser um conhecimento mais amplo. E a mensagem não é essa questão do limiar, é não usar. A mensagem eu acho que é isso, é usar de forma correta, é usar de Consciente. acordo com o recomendado, é usar em doenças de fato que necessitam, que esses animais estão com alguma morbidade. Então, o meu ponto de vista é exatamente um ponto de educação de consciência. Isso vale observar que nós estamos ouvindo um laboratório falando isso pra gente, né, gente? Então, eu acho que é muito séria a fala do Pedro, né? Sim. Porque essa consciência, essa educação de saber assim, você podia só vender, né? Você não precisa estar preocupado com mais nada. Se vira pra lá, Se né? vira, Bruno, pra lá, não tô nem aí, né? E não, então eu acho que é muito importante o Pedro chamando a atenção da gente para isso, entendeu? Sim. Olha só, vamos ser conscientes, né? Eu tenho que conhecer, saber exatamente o problema para saber, é um anti-inflamatório? É um antibiótico? É só manejo? Como é que eu faço para prevenir isso aqui, para eu não precisar? É muito legal, Pedro. Eu concordo com o Pedro que vai... Tudo está caminhando mesmo para essa questão de educação, né? E que a gente precisa de melhorar essa conscientização. O conhecimento ele precisa ser massificado, precisa chegar de ponta a ponta, né? Na cadeia, tanto do produtor pequenininho, né? Quando eu digo pequenininho, proporções ali, não desmerecendo a pessoa, mas do menor produtor ali que ordenha uma vaca por dia e vende num tanque coletivo, ou que venda na cidade mesmo, até o maior produtor, a maior indústria e tudo. Então, tem que ter esse entendimento, e o que o Pedro falou é assim, é muito bacana da gente escutar. Se for usar, use de uma forma consciente, de uma forma muito bem entendida da necessidade dele. Não usa por, vamos dizer assim, de qualquer jeito. Eu acho que as campanhas de conscientização, de educação, elas vão caminhar muito e já têm caminhado muito para essa questão de fazer o uso mais consciente, mais assertivo, que aí é aquela levada toda que a gente já falou durante o episódio, que é o farm, as outras técnicas, é levar mais técnica para cadê a profissionalização. Solução se eu tem, né? tenho a possibilidade né, se hoje está mais fácil de eu conseguir acertar, né? Porque você tem muita informação, você tem internet, você tem podcast, você tem o Bruno, você tem o Cássio, você tem o Pedro que quer te ajudar, né, não quer só ficar, né, não estou te empurrando nada ali. Então, assim, se eu tenho a possibilidade de acertar muito mais fácil, muito mais rápido, por que eu não quero, né? Assim, é isso que a pessoa, acho que assertivo é um negócio uma palavra muito legal que você falou, entendeu? Como que eu faço para ser mais assertivo, né? Porque toda vez que eu acerto mais rápido, né, mais fácil ali, o meu prejuízo foi menor. Então, por que a gente não quer isso, né? Por que não busca? Concomitante a tudo isso, o que o Cássio falou aqui também, essa questão dos números. A partir do momento que a gente tiver essa consciência de que precisamos levar a informação e essa informação chegar acompanhada de números, aí conversas como essas aqui de hoje vão ser mais assertivas. A gente vai ter mais resultado. Então, a gente precisa, sim, de ter essas informações, e aí os órgãos que estão ali para poder fazer a gestão disso tudo é que vão pegar e vão conduzir dessa forma para poder gerar esse subsídio para a gente. Então, nós precisamos de ter uma RBQL muito mais forte e mais parceira de todos os elos. Não que ela não seja, mas ela precisa de trazer mais, e assim, aí fica até o ponto que eu sempre puxo um pouquinho ali, precisa de entender a realidade nacional, não é pegar exemplos de o que é feito no sul, da empresa grande do centro-oeste e tal, não é nesse sentido. Ela precisa de entender que eu tenho que ter uma política pública que ela se aplique aqui no interior onde a gente está, mas que se aplique também lá no Rio Grande do Sul, na fazenda mais tecnificada que a gente tem. Então, acredito que tem que ser por aí, essa padronização, compartilhamento de
políticas mesmo, né? Referentes à educação de produtor e tudo. Acho que é por aí que a gente chega mais longe. Sara, eu vou pegar uma Vai estrada... ficar tudo registrado aqui, tá? Então, a sua responsabilidade é grande. Eu vou pegar uma estrada um pouco diferente do que o Pedro, mas o Bruno falaram. Diga. Na questão da dependência dos órgãos, Bruno, eu acho que os produtores estão passando da hora de eles assumirem que eles precisam, por exemplo, se a RBQL precisa de mudar o comportamento, o produtor, através das suas entidades, tem que ir lá cobrar. Ele tem que participar da mudança do processo. Parar de assistir, pedir para alguém resolver para ele e ele passar a resolver. Ó, as cadeias fizeram isso, né? Sim. Olha as cadeias de sucesso do agronegócio, elas fizeram isso. Então, quando você conversa, eu coordenei um grupo ano passado, 2 grupos, um de leite e outro de originação, que é a produção de grãos. O de leite, os presidentes, as lideranças só falavam de preço de leite. Não saía do lugar. Não sabe Não outra sai coisa, do lugar. Né? Parece que se pagar R$5 o litro de leite, resolve o problema do mundo. E não é isso, o caminho não é esse. Porque o preço, ele reflete lá na cadeia. Então, ele precisa ser estudado? Precisa. Agora, quando você pegava essa turma, ia para a reunião de tarde, para falar de grãos, a gente falava de mercado futuro, dólar, movimentação, bolsa de valores, preço de leite, dinâmica de mercado. Aconteceu alguma coisa com vocês? Vocês mudaram o disquete da reunião do leite e a reunião de grãos? Então, olha a cadeia de grãos que eles fizeram acontecer. Sim. E aí, então, tendo essa visão da cadeia, precisa ter essa constância, porque na cadeia do leite acontecem muitas coisas que vai, morre. Começa a falar, morre, né? Importou, caiu a conversa. E aí, Sara, eu gostaria de chamar a atenção para a questão de uma nova atitude. O governo está sinalizando, e você mexe muito na questão do PAC, por isso que eu escrevi aqui, que é muito bacana, o governo está sinalizando o jeito que ele vai trabalhar. E está falando o seguinte, eu estou mudando o jeito de fiscalizar. Você fala como que você quer trabalhar e eu vou te fiscalizar o seu jeito de trabalhar. Isso chama plano de autocontrole. Isso chama autorresponsabilização nas indústrias, nas empresas e nas fazendas. Então, como é que você quer fazer o controle de CCS do seu laticínio? Desse jeito? Faz um ajustinho para lá e para cá, combinado. Então, siga em frente. Então, essa mudança de postura do cenário, vamos falar assim, governamental, das entidades governamentais, ele é muito perigoso, porque ele traz uma responsabilidade muito grande para cada elo. Ou seja, faz o seu elo da esquerda e da direita unir, porque senão você está enrolado. E por último, nós temos utilizado muito uma estratégia, eu acredito, que é o jeito de treinar. E tem um paralelo aqui na fala de Jesus Cristo, que antes dele curar a pessoa, ele perguntava, você acredita? Você acredita que pode? E nós não perguntamos para o produtor se ele acredita e se ele quer. Então eu acredito que na parte do treinamento nós temos um cenário mudando, que você é responsável pelo seu resultado. Isso está acontecendo muito. E a outra coisa é perguntar para ele, tem informação, tem técnico, tem solução. Você quer? E se não quiser, tá tudo bem. Deixa ele lá no mundo dele, do jeito que ele quer, que ele vai ficar tudo bem. E nós vamos trabalhar com quem quer. E antes não. A gente ficava nesse que não quer, insistindo para ver se ele quer alguma coisa. Enquanto o que está precisando de uma ajuda aqui, ele não tem. E isso está mudando, isso que eu chamo de revolução silenciosa. E por último, infelizmente, uma palavrinha chamada velocidade. Não sabemos, vamos dar conta de ajudar todo mundo, não. Então cada um ajuda a participar e resolver os problemas que tem, que seja um ordenhador, que seja um produtor, um motorista de caminhão, laticínio. A cadeia precisa de ter o PAC na cabeça, que virou a realidade de autorresponsabilidade dentro do contexto. E mais ainda, Cássio, do que essa questão aí do PAC, é entender, e aí a cadeia como um todo, ela precisa entender que ela não tem que fazer só papel. Ela tem que entender que ela tem que fazer isso aí, que isso vai ser benéfico para ela, porque é muito fácil, vamos dizer assim, qualquer produtor, empresa, qualquer um virar e falar, não, isso aqui tá certinho, é isso aqui, pronto, acabou, o fiscal vai chegar aqui, vai olhar só isso aqui, tudo certo. Isso aí não vamos ser hipócritas de falar que não tem como fazer, porque tem. E a gente sabe que tem gente que faz. Então, o que acontece? Precisa da pessoa entender, não adianta eu simplesmente falar que não tem uma ocorrência de antibióticos se os meus números aqui estão mostrando para mim que tem algum problema. Então, é melhor eu assumir aquela responsabilidade de fazer e que isso vai representar ganhos para mim, né?
Então, autocontrole, exatamente, porque você tem a oportunidade de controlar ali do seu negócio, né? O que a gente não pode fazer um preenchimento de um papel porque eu tenho que apresentar aquilo para alguém. Não, né? Se eu tenho a oportunidade de conhecer melhor o meu negócio, de corrigir minhas falhas, por que eu não quero fazer isso, né? Então, essa palavra auto, ela acaba ficando muito forte, né? Que é o eu. Faço para mim, sou eu. Eu quero mudar, eu quero resolver. Eu acho que ela tinha que ser trocada por eu-controle. Eu-controle. Exato, Bruno. O recado está sendo dado pelo governo de forma muito clara. O estadual, o federal, eu converso muito com essa turma, o recado está sendo dado. Use o PAC para você poder se manter e andar para frente. E só encerrando um exemplo que minha mãe conta muito, aqui no Brasil, a pessoa está lavando um piso no aeroporto, tem uma plaquinha lá, piso escorregadio. A pessoa tira a placa e passa. Nos Estados Unidos é o seguinte, piso escorregadio. Se você cair e quebrar a perna, culpa é sua, você vai pagar. Aqui não, você tira a plaquinha, passa, cai, quebra a perna, processo do governo. Então assim, esse mundo está mudando. Sim. Nós estamos mais para o desenvolvido do que para o atrasado. Sim. E o PAC é isso. O PAC não tira pra aqui, não. Contorna um piso escorregadio que se você quebrar a perna, você vai pagar. E aí, só tipo, corroborando com isso aí também. Outro dia um consultor que presta assistência pra gente ligou e falou assim, Bruno, eu tô falando de tal, quer sair do grupo de assistência. Eu falei, por que ele tá querendo sair? Não, ele acha melhor trazer um parente, não sei o que, pra tá toda semana dentro da propriedade. Eu falei assim, muito bem, você vai fazer a última visita de encerramento, entrega tudo que for preciso para ele. Pronto, mas eu vou perder. Vai perder. Ele não quer. E tá tudo bem. Tá ótimo, excelente. Não vamos gastar tempo com ele mais, nem tempo, nem dinheiro, nem nada disso. Aprenda com Jesus Cristo, Bruno. Exatamente. Você acredita? Pronto, acabou. Ele não quer? Não vou ficar ali gastando tempo. Não pode mesmo, não. Isso. Muito bom. Meninos, que papo bom, né? Bom, eu achei. Eu espero que a nossa audiência tenha aproveitado. Aproveite bastante o conteúdo, né? A gente fez várias provocações aqui. Vai ter gente que vai xingar, né? Sempre tem, não tem problema. A gente está com o couro grosso já aqui preparado. E temos telefone e temos contatos para poder responder, né? Exatamente. E eu respondo, né? Todo mundo mesmo. Mas muito obrigada, né? Muito obrigada, Pedro, mais uma vez. O Pedro já está quase podendo receber um boleto, tá, Pedro? Aqui a gente divide os boletos. Não sei se você está surpreso agora, né? Que pena. A gente divide aqui o boleto, você já está quase. O Bruno já faz, o Bruno já paga, né? Já divide aqui as despesas com a gente. Eu já falei que eu vou parar de vir aqui. O Bruno já divide as despesas. Bruno, muito obrigada mais uma vez. Cássio, muito obrigada. Cássio é a terceira vez, né? O Bruno, a 15ª. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui para poder discutir papos tão bons assim. E que a gente, se pudesse, ficaria aqui horas e horas discutindo. E que a gente tem, né? Que a gente faça isso mais vezes, né? Que a gente faça isso. Acho que a gente tem a oportunidade, que a gente tem um canal, né? Um canal cada dia maior. Né, graças a Deus a gente tem alcançado números bem interessantes, então significa que o pessoal tá ali, né? Tem um dia desse, uma menina me ligou e falou assim, Sara, tem um consultor, que eu não sei quem é, não conheço, é conhecido dela, falou assim, ele falou que não perde, é uma advogada, ele falou que não perde do setor, né, que trabalha com o setor, que ele não perde, ele fica atento aos seus podcasts, porque ele, assim, é o canal de informação dele do setor, sabe? Então, assim, tem muito feedback positivo, né, muita gente que gosta, e a gente está aqui realmente com a intenção de a gente não está criticando a cadeia, né? Nós estamos aqui tentando construir pensamentos para a gente mudar o que precisa ser mudado. Que o pessoal interprete bem. Sim, exato. Né? E que aproveite também os conteúdos e que aproveite vocês, né? Vocês têm as redes sociais aí abertas, pronto para poder discutir, né? Então chama o Bruno, chama o Cássio, chama o Pedro, né? Para concordar ou discordar de qualquer coisa que foi dita aqui. Muito obrigada mais uma vez, Cássio, Pedro e Bruno. É uma alegria muito grande para mim gravar um podcast com vocês, né? O Pedro eu conheci, né, em pouco tempo, mas a gente gravou um podcast, foi tão agradável que eu falei, não, Pedro, você tem que voltar aqui semana que vem de novo. E ele está aqui, né? O Bruno é sempre uma alegria muito grande, o Cássio também. Então, muito obrigada mais uma vez, um abraço carinhoso do Papo de Laticínios para vocês. Eu espero vocês aqui de novo, tá? E parabéns por você não ser da área e insistir tanto para dar certo, né? Então isso é motivo de orgulho para a cadeia. E hoje, se a turma escutar com calma, essa conversa nossa foi uma das prosas melhores que eu já tive sobre o assunto cadeia do leite. Sim. E parênteses, resíduo antibiótico. Então fica gostoso, porque tem solução, né? Sim. É possível.
Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí. Obrigada. Obrigada. Isso mesmo, Sara. Você está de parabéns, né? Nós, quanto mais nós nos aproximarmos um dos outros, né? Principalmente no que rege um setor tão importante que é o leite, e tão discutido também, né? E hoje a gente passa por alguns entendimentos que ainda precisa de alguns ajustes. O Cássio fala muito de ligar um elo no outro, e esse pode ser um dos inícios. Isso tem que existir o ponto inicial, e esse pode ser o início, né? Eu falo que a gente está com grandes empresas aqui, né? A Virbac é um grande laboratório, a Mutumilk um grande laticínios, a CCPR uma grande cooperativa. Então, assim, eu já consegui reunir grandes nomes aqui hoje, né? Sim. E o Papo Laticínios um grande podcast. Exatamente. Obrigada. Mas é que a gente tenha, né? Que a gente faça isso mais vezes, né? A intenção é enriquecer mesmo o setor, né? Que a gente convide outras pessoas para a gente estar aqui presencial. Né? Eu falo assim, a gente reúne, a gente encontra, a gente só reclama da vida às vezes, né? Nos nossos encontros, eu falo do setor, nos eventos, e a gente tem poucas oportunidades de fazer isso daqui, né? Vamos sentar, vamos gravar o nosso papo, né? Para o pessoal saber o que a gente pensa e quais são os pontos que a gente enxerga que podem ser melhorados. Sim. Obrigada, Pedro. Obrigada, Bruno. Obrigada, Cássio. Prazer. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora no nosso canal. Só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós estamos também lá nas nossas redes sociais, em @Papo de Laticínios, procura lá, segue, a gente compartilha os nossos cortes e lá vocês podem interagir com a gente. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau.